Você já ouviu seu nome claramente e percebeu que não havia ninguém próximo a você? E quando olhou, não percebeu ninguém? O misterioso fenômeno de ouvir seu nome quando ninguém te chama. Você já ouviu alguém chamar seu nome e quando você se virar para olhar, não vê ninguém? Pois é. Isso já aconteceu com você? O que pode ter ocasionado isso? Será que foi cansaço mental ou alguma coisa do tipo? Vamos descobrir hoje. Hoje, a Alta Atividade Sinistra vai lhes contar o que pode estar acontecendo. Não é de hoje que existem pessoas que escutam vozes. E as pessoas não sabem de onde essas vozes vêm. Elas simplesmente acham que foram da cabeça delas, que foram somente imaginação, e muitas às vezes ignoram. Porém, vozes, vultos e sensações estranhas não são normais. Clima pesado, isso não é normal. Quando você escuta muitas vezes pessoas te chamarem, vozes te chamarem, e você não consegue distinguir de quem é aquela voz, ou até mesmo você consegue entender que aquela voz é de alguém que você conhece, mas aquela pessoa está muito longe, ou aquela pessoa não está no local, ou é impossível daquela pessoa te chamar, porque ela simplesmente já não está mais na Terra. Às vezes, mais de uma pessoa escuta essa voz. É uma voz distante, que a pessoa não sabe de onde que vem. Mas ela vem de algum lugar e você procura. Aqui vai um relato da internet, que a gente achou esse depoimento. A gente não sabe de quem é, mas a gente sabe que, como esse caso, existem muitos iguais. Eu ouvi meu nome em lugares diferentes. Pode ser perturbador experimentar isso e você nunca pode se acostumar, porque realmente faz você questionar sua sanidade. Eu trabalhei na recepção de um hotel. Certa noite eu estava sozinho e escutei me chamar pelo nome. Era a voz de uma mulher. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém. Era tarde da noite. Todos os meus colegas tinham ido para casa e havia apenas uma pessoa da recepção. Alguns meses depois, eu ouvi a mesma voz novamente. Foi então que soube que não era a minha imaginação, ou que eu estava passando por alguns problemas mentais. Acontece que eu pude entender que era algo sobrenatural. Exato, esse foi um relato que a gente achou na internet de uma suposta pessoa que passou por um momento sobrenatural, digamos assim. Ou
Pode ser que a pessoa tenha passado por um problema mental, a gente não sabe. Às vezes a gente está sozinho em casa ou em qualquer lugar, a nossa imaginação é aguçada e a gente consegue entender que viu algo e ouviu alguma coisa. Isso nos dá um certo tom de medo, mas às vezes isso é real e pode acontecer. Mas para entender esses casos, temos que sair do lado mental, temos que descartar as hipóteses que podem ser de um certo modo mental, e como estresse, como cansaço, como essas coisas do dia a dia. E depois que descartar todas essas possibilidades, a gente pode entender isso como um modo sobrenatural. Devemos saber que há muitas pessoas que têm uma capacidade psíquica desenvolvida que lhe permite ouvir vozes do reino espirituais. Uma prática que tem até nome chamada de clareaudiência, a capacidade de ouvir claramente o que estão nos reinos espirituais, externamente ou internamente. Às vezes, não só aquela pessoa consegue ouvir, como as pessoas que estão em volta, uma ou duas pessoas que estão em volta. E por esse motivo é chamado de internamente ou externamente. Quando a pessoa que tem essa mediunidade consegue transmitir para quem está em volta, ela consegue, vamos supor, deixar as pessoas que estão em volta com o mesmo estado que ela, com a mesma sensibilidade espiritual. Tem pessoas que não sabem até hoje que podem transmitir, ou elas podem sim ouvir, tudo no mesmo plano. E são pessoas que se acham loucas, que têm algum problema, mas no caso delas são coisas espirituais ao redor. Pessoas que são fracas de sensibilidade, por assim dizer, que conseguem estar perceptíveis a climas, a energias, que conseguem sentir o local. Essas pessoas costumam ficar doente mais rápido ou sentir um clima mais pesado. São pessoas mais sensíveis. Mas aí existem pessoas que nunca passaram por isso. E como que essas pessoas que não são fracas pela maneira de falar, de você ser sensível espiritualmente, que não tem uma sensibilidade forte, como que essas pessoas passaram por isso? Porque já aconteceu, deve ter acontecido com você uma ou duas vezes, você ter passado por um lugar e ouvido alguém chamar seu nome e você ver que não é ninguém, ou perceber que não era ninguém. Ou você tá em casa e você ter
um reflexo de alguma coisa, achar que aconteceu alguma coisa, ou que alguém passou, ou que alguém tá te olhando. Isso acontece uma ou duas vezes na vida de quem, no mínimo, de quem, mesmo sendo forte espiritualmente, pode acontecer. Acontece que essas pessoas, às vezes, elas estão com um clima tão forte, ou elas ficaram suscetíveis àquele momento, ou àquele lado espiritual, por onde ela passou, por onde ela tá, existe uma energia forte, mais forte do que o bloqueio da pessoa. E a pessoa acaba tendo a transparência de sentir, ter essa sensibilidade. Pois é, amigos. É complicado. O que a gente mais vê e a gente não sabe identificar são pessoas na rua falando sozinhas e andando e parece vivendo em outro mundo. Casos de pessoas que as pessoas, tipo, um tempo atrás agiam normal, falavam normal, conversavam normal, não dava nenhuma especulação que era fraca de espírito, vamos por assim dizer. E de um tempo depois você vê que aquela pessoa, digamos, enlouqueceu, sem explicação. Pessoas que, por assim dizer, começaram a viver em outro mundo, sem explicação nenhuma. Há vários casos. E a ciência não tem uma explicação exata. Simplesmente fala que pode acontecer. Mas como pode acontecer sem uma medicação, sem uma interação ou sem uma participação de alguma coisa? A psicologia fala que existem traumas que pode ser desencadeado ao longo da vida. E a qualquer momento, se esse trauma for liberado, você pode sofrer de esquizofrenia. Bom, isso é o que a psicologia fala. Seguindo essa linha de raciocínio, houve aí um caso real que inspirou o filme, O Exorcismo de Emily Rose. Nesse filme a gente vê um caso de possessão que ele se assimilava com esquizofrenia. Entre um lado, o padre dizia que era um caso de possessão, que era um lado espiritual. E do outro lado, os médicos falavam que é um caso de esquizofrenia. A gente não consegue saber ao certo, mas o padre, em fazer diversos exorcismos, a jovem Emily Rose faleceu. Mas, por incrível que pareça, a sua família procurou ajuda psiquiatra e ajuda de um padre. Assim que ela viu que o caso era um pouco mais do que um caso psiquiátrico. Há diversas
formas de esquizofrenia. Mas não existe só a ciência. Eu sou católico, mas eu acredito que forças do mal podem sim estar presentes na vida das pessoas, que podem influenciar, e espíritos de pessoas que podem te chamar. Eu acredito que exista esse lado espiritual, que muita gente não consegue ser perceptivo, e outras pessoas já conseguem ter a percepção daquilo que não temos, e acabam esquecendo desse mundo e vivendo no outro. Acabam esquecendo de ficar. Eles sabem que estão nesse mundo, mas só que também estão no outro. A esquizofrenia mostra isso como uma doença mental da cabeça da pessoa. Porém, e se realmente for o outro lado? Se realmente a pessoa está vivendo um paralelo, se realmente ela tem ali uma baixa espiritual tão forte que ela consiga ser receptivo a energias de outro plano. Pois é. Existem muitos relatos referente a esse tipo de coisa. Pra gente só nos resta rezar, só nos resta pedir a Deus força, que nada consiga nos afetar espiritualmente e mentalmente, pra gente ter forças para prosseguir e poder rezar também para os entes queridos, né? E pessoas que já se foram. Porque só quem sabe é Deus. A gente não tem a ciência nenhuma. Diante desse vídeo, eu venho trazer mais relatos, mais vídeos sobre esse tema, sobre você escutar o que você ouviu, se outra pessoa ouviu, sobre vultos que você achou que viu, porque há muitos relatos, e pra gente também estudar um pouco mais sobre esse tema. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, e eu vou trazer relatos para vocês desse tema aí que a gente viu. Então fiquem com Deus, abraços, se inscrevam no canal, e na próxima semana tem mais vídeo. Então, até mais.